Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a história da filosofia e hoje nós vamos encerrar as nossas aulas sobre Platão. Chegamos na nossa aula de número 20, a última aula sobre a filosofia e o pensamento de Platão. Foi um longo percurso percorrido até agora. Tá? E vamos justamente então, né, após terminar ali as explicações sobre os conceitos, as ideias, filosofia de Platão, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá com a Academia de Platão e depois entraremos ali mais em umas 18 aulas, acredito aí, o pensamento do Aristóteles. Então hoje a gente vai encerrar ali nossa perspectiva, nossa análise sobre a filosofia de Platão. Percorremos um longo trajeto até agora, tratamos de diversos assuntos, falamos ali de vários diálogos de Platão, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a carta número 7, que foi uma das cartas ali escritas por Platão, também atribuída a Platão. Tem uma série de cartas que muitos dos comentadores, muitos dos historiadores da filosofia têm dificuldade para atribuir realmente a Platão, mas parece que a carta 7 realmente é uma carta ali escrita por Platão, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, para encerrar ali o pensamento e as ideias de Platão. Então estamos na nossa aula de número 61, até agora nós já passamos ali mais de 31 horas de curso, né? Daí tem mais a aula de hoje ainda, que depois eu vou ter que fazer a contagem ali no final, mas até agora passamos aí 31 horas e 30 minutos de curso sobre a história da filosofia. Estamos ali aproximadamente em 5% do curso sobre nossa história da filosofia, vão ser um total de 1068 aulas e nós estamos na aula 61. Então a aula de hoje se chama O Filosofar, que é justamente ali a gente vai tentar entender o que é o filosofar ali na perspectiva de Platão. Então nessa carta, na carta número 7, Platão faz o balanço de sua vida. Então na carta 7, digamos assim, é uma carta autobiográfica, digamos assim, que Platão ali vai falar um pouco ali sobre a trajetória da sua vida, principalmente alguns pontos ali de bastante interesse, não é? Principalmente aqueles pontos ali onde ele foi para Siracusa, tentar ensinar lá Dionísio o jovem ou velho. Então ele vai justamente falar sobre essas questões ali nessa carta. Ali nessa carta a gente percebe que o Platão ele volta ao problema do filosofar. A grande questão é o que é esse filosofar? O que é filosofia? O que é filosofar? Filosofar seria, né, digamos assim, basicamente fazer filosofia. Mas como se faz filosofia? Essa é a grande questão. Vamos tentar entender ali na perspectiva de Platão o que é esse filosofar. Lembrando que filosofia significa, digamos assim, amor à sabedoria. O filósofo ele ama a sabedoria, é amante da sabedoria e também amigo da sabedoria. Mas não é tão fácil assim definir e principalmente dizer o que é filosofia, porque nós temos ali mais de 2000 anos de história da filosofia no Ocidente. Também tem a filosofia oriental, filosofia na China, no Japão, na Índia, filosofia na África, filosofia no Oriente Médio, e justamente cada civilização, cada cultura, cada época vai dar a sua definição de filosofia, tá? Algumas são muito parecidas, muito similares, mas mesmo assim definir o que é filosofia é muito complicado. Mas vamos tentar ali, tentar entender o que é filosofia, o que é esse filosofar, aí na perspectiva de Platão. Então Platão não vai voltar assim para o problema de uma ciência objetiva, tá? Justamente essa questão do filosofar, ela vai entrar justamente numa discussão sobre a ciência. Lembrando que ciência, aqui na perspectiva de Platão, não é ciência como nós conhecemos hoje, como física, química, biologia, embora a perspectiva de Platão envolva essas ciências também, mas não é isso, e não é isso. Quando se fala de ciência na perspectiva de Platão, na perspectiva de Sócrates, é justamente ali uma investigação sobre aquilo que não muda na realidade. Ou seja, a ciência, na verdade, é uma investigação sobre o ser. O Aristóteles vai dar uma outra definição de ciência. Ele vai dizer que ciência é o estudo das causas, tá? Mas quando a gente for falar de Aristóteles, a gente entra nesse mérito aí dessa questão. Então ele não vai tratar assim de uma questão objetiva da ciência, ou seja, da ciência e sua tentativa de explicar o mundo. Não, não é isso, tá? O problema que ele vai retomar é o seguinte, o problema do que é a ciência para o homem. O que é ciência para o homem? O
que é a ciência para o ser humano? Ciência é o estudo daquilo que não muda, é o estudo daquilo que permanece apesar de toda a mudança. Portanto, a ciência é o estudo do ser, aqui nessa perspectiva de Platão, tá? E o que, que isso é para o homem? O que, que isso é para o ser humano, tá? Eu, como professor de filosofia, muitas vezes eu falo para meus alunos sobre a questão do ser e eles perguntam, tá, professor, e para que serve isso, tá? Platão diria que essa é a questão essencial do homem, do ser humano. Mas a gente vai ver então o que, que essa ciência representa para o homem. Então Platão faz uma análise a partir da sua tentativa de educar Dionísio. Então Platão, né, ele conta lá que ele procurou ir lá para Siracusa justamente para ensinar o Dionísio, né, como ser de certa forma ali um governante filósofo. Platão queria colocar em prática a sua teoria. Platão falava muito ali sobre a questão política, sobre o governo, sobre o governante, e Platão foi lá para Siracusa justamente para aplicar tudo aquilo que ele havia teorizado, digamos assim. E a gente sabe, né, devido aos relatos de Platão, devido também às aulas anteriores que nós já comentamos sobre isso, que a tentativa de educar Dionísio foi um fracasso, porque o Dionísio era uma pessoa muito difícil, tanto o Dionísio velho quanto o Dionísio jovem, pessoas muito difíceis, pessoas muito complicadas. O Dionísio vendeu Platão como escravo, para vocês terem uma ideia, tá? Chegou um momento ali que eles se desentenderam, Dionísio prendeu Platão e vendeu ele como escravo, e daí o amigo lá do Platão teve que comprar o Platão, sorte que ele achou o Platão, senão o Platão ia ficar preso lá na gaiola, tá? Então é isso, então foi muito difícil, e Platão vai justamente analisar essa ciência, o que essa ciência representa, o que significa ela para o homem, justamente a partir dessa sua análise sobre esse momento da sua vida, tá? E daí ele narra nessa carta número 7 o seguinte, tá? Ao fim de uma única lição, o Dionísio julgou saber dela o bastante e preferiu compor um escrito em que expunha como obra sua aquilo que tinha ouvido de Platão. Então vejam só a pretensão de Dionísio. Dionísio escutou uma aula, uma lição de Platão e logo ele quis escrever um livro sobre aquilo que ele ouviu de Platão, tá? Ele quis escrever um livro como se fosse pensamento seu, obra sua, tudo aquilo ali que ele estava escrevendo. Mas na verdade isso é muito complicado, né? Primeiramente, por quê? Porque as ideias desse livro não eram dele, né? Platão que tinha ensinado ele sobre essas questões. E daí ele queria escrever justamente mostrando que era ele que tinha pensado aquilo. Mas não foi, né? Foi o Platão, obviamente. E segundo, né, o que é pior ainda, em uma única lição, o cara se julga entender aquilo que Platão estava ali ensinando. Então é como se você fosse assim, digamos assim, hoje na escola, Platão fosse lá te ensinar, se você já falasse assim, eu já entendi tudo que esse cara quis dizer e agora eu vou escrever uma obra sobre isso, né? Não, as coisas não são bem assim, ainda mais em filosofia. Na verdade, em qualquer área, quando você julga que você aprende muito rápido, é porque tem alguma coisa errada, tá? Então acho que a questão principal o Platão, a gente vai tratar sobre isso também, ele vai mostrar que a questão do conhecimento não é uma questão de um dia, dois, três, mas a questão do conhecimento é uma questão de uma vida. Você tem que viver uma vida direcionada ao conhecimento, não é só escutando ali alguma coisa que você vai dizer que você já sabe. Não, não é isso. Na verdade, isso aí é uma ilusão de sabedoria, é uma falsa sabedoria, um falso conhecimento, que é justamente aquilo que o Sócrates vai criticar. As pessoas acham que sabem, mas na verdade elas não sabem de nada. Por isso que justamente Sócrates foi condenado à morte lá na época dele, porque ele mostrava que as pessoas que se achavam inteligentes, na verdade carregavam ali um conhecimento falso. E o Sócrates ia lá e facilmente destruía esse conhecimento, mostrando, isso aí é ilusão, isso aí é mentira, tá? Então o Platão vai refletir sobre esses ensinamentos ali que ele deu para o Dionísio e justamente vai chegar nessas questões, não é? Que o conhecimento não é uma coisa que se chega do dia para a noite, mas é uma vida inteira que você leva ali muitas vezes para poder conhecer as coisas, tá? Diz que tinha um mestre, um sábio lá no Japão, no Oriente, né? Ele treinava artes marciais, treinava karatê, e diz que só no final da vida, lá no leito de morte, ele havia aprendido a dar um soco, né? Ele chamou o discípulo e falou bem assim: eis que agora, no fim da vida, aprendi finalmente a dar um soco, tá? Então acho que é mais ou menos essa questão aí. O Platão ele vai trazer justamente isso, mostrando que o conhecimento não é uma coisa que surge agora já, mas muitas vezes é lá no final da vida que a ficha cai e você fala assim, agora finalmente eu entendi, tá? Então acho que é mais ou menos isso. Então é a partir desse momento da vida aí que o Platão faz a análise, né? Ele olha para trás e justamente procura explicar o que é se filosofar, justamente ali com esses exemplos da vida dele, tá?
Aqui tem uma citação bem longa, pessoal. Eu vou lendo essa citação aqui, né? Eu deixei ela longa desse jeito aqui porque eu achei bem interessante, tá? Fiquei com dó de cortar ela, porque na verdade ela é ela explica bem ali isso que a gente está tentando passar para vocês. E eu vou lendo, daí eu vou explicando ela para vocês, tá? Então Platão lá na carta 7 ele diz o seguinte: o mesmo posso dizer de todos os que escreveram ou vierem a escrever na pretensão de expor o significado da minha pesquisa, quer a tenham ouvido a mim ou a outros, ou eles próprios o tenham descoberto. Então isso aqui que foi falado a Dionísio, né, que eu acabei de falar para vocês, Platão vai dizer isso para todo mundo, para todos aqueles que escreveram sobre Platão e todos aqueles que vierem a escrever sobre Platão. Olha o que ele vai dizer para as pessoas. Pelo menos, em meu entender, nada compreenderam do assunto como ele verdadeiramente é. Então as pessoas que escrevem sobre Platão, que escreveram sobre Platão, que tentam explicar o que é Platão, Platão vai dizer ali, nenhum deles entendeu, nenhum deles compreendeu do assunto que eu trato, nenhum entendeu verdadeiramente do que eu falo. Por quê? Porque Platão, né, como a gente já viu ali, ele teve uma longa trajetória, digamos assim, intelectual, ele escreveu ali diversos diálogos, acho que se não me engano foi 35 diálogos, tá? Mas as cartas, e a gente viu que ele trata de diversos assuntos, e não foi uma coisa que ele desenvolveu do dia para a noite. Platão refletiu a vida toda, a vida inteira, até os seus 81 anos, até o leito de morte, ele estava filosofando, ele estava pensando, ele estava refletindo. Então não é chegar assim, escrever um livro, A Vida de Platão, e dizer o que é Platão. Não, quem faz isso, obviamente, não compreende realmente como Platão é, tá? Essa é a maior lição de Platão, que ele quer trazer, justamente. O conhecimento não é uma coisa que vem do dia para a noite, mas o conhecimento é trabalhoso. Você tem que dedicar sua vida ao conhecimento, tá? De minha autoria, não há nem jamais haverá um escrito resumido sobre estes problemas. Então Platão vai falar o seguinte, ele nunca vai resumir, né, numa obra sobre os problemas do que ele tratou ali, porque não tem como resumir, não tem, não tem como você resumir facilmente, digamos assim, aquilo que ele havia exposto, aquilo que ele havia falado, né. O que eu estou fazendo aqui, gravando esses vídeos, essas aulas ali sobre Platão, para Platão seria um crime, tá? Porque quem sou eu para dizer o que Platão pensava, tá? Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui não passe de uma grande bobagem, de um monte de abobrinha sobre Platão, tá? Mas é justamente isso, tá? Eu acho que Platão está trazendo aqui a ideia. Todo esse trabalho da vida dele, na verdade, não pode ser resumido a pouca coisa, porque tem muito mais ali, e não é só aquilo que foi escrito ou dito, mas também a maneira como ele se comportava, o que ele fazia, quem ele era, tá? Dado que eles não podem ser resumidos a fórmulas como os outros, pois que só depois de nos havermos familiarizado com estes problemas durante muito tempo e depois de se ter vivido e discutido em comum, o seu verdadeiro significado se acende inesperadamente na alma, como a luz nasce de uma fagulha e cresce depois por si só. Então, toda essa discussão que Platão realizou, ele não fez sozinho, ele também fez um conjunto ali de amigos, muitas vezes ele se reunia com outros filósofos, outros pensadores, ele conhecia outros autores, discutia perspectivas e a partir de determinado momento, né, as pessoas sabem, né, como isso funciona, tá? Chega um determinado momento que uma fagulha se acende ali, né? Parece que aquela luzinha, aquela lâmpada aparece em cima da tua cabeça e você tem uma ideia, tá? E é justamente isso que Platão está trazendo, é o trabalho de uma vida inteira, é um trabalho, justamente, é uma discussão, é uma reflexão, são momentos sozinhos que ele tem que pensar, são momentos ali que ele está em conjunto com outras pessoas que também exercitam o pensamento, tá? Então isso aí não dá para ser resumido em um livro, em uma obra ou em poucas obras, tá? Então Platão regressa assim, né, no fim da sua vida, ao problema de Sócrates. Então Platão ali a todo momento retornando de certa forma ali ao ensinamento, né, às ideias, ali, aos valores socráticos, que foi justamente o que nós trouxemos aqui nos nossos vídeos sobre a história da filosofia. Essa é a 20ª aula sobre Platão, esse é o 20º vídeo, tá? E justamente aí nós procuramos mostrar que Sócrates e Platão, né, Platão de certa forma nunca abandonou realmente aquilo que Sócrates havia ali ensinado. Por mais que Platão às vezes aderisse a outros mestres, como por exemplo ali o Parmênides, não é? Nós temos a ideia ali que de certa forma Platão nunca abandonou realmente Sócrates, tá? E mais uma vez aqui no final da vida, Platão retorna, ele volta lá para aquele problema inicial, para aquele problema de certa forma principal ali que deu origem à sua pesquisa, tá? Que é
O problema de encontrar para o homem a via de acesso à ciência e, através da ciência, ao ser em si. Tá? Então, a grande questão ali, que havia sido deixado por Sócrates, que Platão retoma, é justamente de como essa ciência, que é esse estudo do ser, essa investigação, essa pesquisa sobre o ser, vai fazer com que o homem chegue realmente até o ser. Tá? Como que do nosso conhecimento, dessa ciência, vamos atingir o ser. Como que a gente vai fazer isso? Como que o homem atinge o ser? Então é justamente esse o problema ali que Platão vai retornar. É o problema, de certa forma, inicial ali da filosofia platônica, e é um problema que, de certa forma, Platão desenvolve durante toda a sua obra, além de outros problemas, é claro, e agora no final da vida retornando a esse problema também. Então a exposição que se segue é a recapitulação do que Platão já disse nos diálogos, especialmente na República. Então todos os diálogos ali de Platão, incluindo a República também, que é considerado a obra magna, digamos assim, de Platão, né? Muitos comentadores falam que a República é o diálogo de Platão, e também o Banquete, né? A República e o Banquete são os diálogos, digamos assim, de certa forma, dentro da história da literatura, mais belamente escritos, desenvolvidos e tal, que são consideradas verdadeiras obras de arte. São diálogos assim, que realmente as pessoas gostam muito, tá? Eu gosto bastante também. E justamente toda essa questão ali sobre o acesso do homem ao ser, como o homem vai atingir o ser a partir do conhecimento, a partir da sua vivência, é uma questão que Platão vai retomando ali constantemente nos seus diálogos e na República também. Conforme a gente vai vendo agora, vamos mostrando ali o que Platão vai justamente refletir sobre essa questão. Então Platão ele coloca em evidência os motivos fundamentais, né, da sua pesquisa e demonstra que a inclusão dela se resolve no seu princípio e como a sua integral totalidade se resolve no ensino socrático. Então foi o que a gente acabou de trazer aqui. Platão, ele de certa forma vai retornar ao problema inicial, o problema ali legado pela filosofia e pensamento socrático, e de certa forma ali todo o seu sistema ele se resolve justamente, né, nessa questão, na volta a essa questão deixada ali por Sócrates. Então, por mais assim que muitas pessoas defendam assim, chegou um determinado momento que Platão abandonou Sócrates, aqui a gente percebe que lá no finalzinho da vida Platão retorna de novo ao ensinamento socrático. Na verdade é como se fosse quase um círculo ali que Platão vai fazendo constantemente, né? Mas é claro, isso é questionável se realmente Platão haveria abandonado os ensinamentos de Sócrates. E na minha perspectiva, não, tá? Mas o que é a minha perspectiva, tá? Eu sou um estudante de filosofia, sou um professor de filosofia, mas, por exemplo, vamos pegar um Nicolás Banhanho, que é o autor ali que, de certa forma, eu trabalho para fazer esses vídeos, assim como o Giovanni Reale também, eles vão defender a ideia de que Platão nunca teria deixado os ensinamentos de Sócrates, tá? Então são autores ali que, de certa forma, vão defender que Platão e Sócrates, né, sempre estiveram juntos ali dentro da filosofia do pensamento de Platão. E Platão vai escrever, né, nessa carta justamente que, de certa forma, existem 5 passos ali, 5 caminhos no qual o homem pode atingir o ser, tá? Então, primeiramente, o Platão vai falar de 3 meios que se pode alcançar o ser, de certa forma, ali, através da ciência, tá? Primeiramente, são 3 meios ali que envolvem a ciência, tá? Primeiro, esses 3 meios são a palavra, a definição e a imagem, tá? Então, a partir desses 3 meios ali, você há a constituição, primeiramente, da ciência que vai investigar esse ser, que vai tentar atingir esse ser, tá? Então, primeiro, você tem a palavra, segundo, você tem a definição e terceiro, você tem a imagem, tá? Já vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Em quarto lugar, está o saber, que fica para além dos meios que servem para o conquistar. Tá? Tem uma quinta maneira também que eu já vou trazer ali para vocês, mas explicando assim brevemente, tá? O que tem a ver ciência com palavra, definição e imagem? Palavra. A palavra é tudo aquilo que vai definir, obviamente vai de certa forma ali dizer o que é um determinado objeto. Tá? Isso é palavra, óbvio, obviamente. O que é palavra? É tudo aquilo que você conhece como palavra realmente. Tá? Depois da palavra, a definição. Definição é um conjunto de palavras que vão, obviamente, definir o que é uma coisa. Eu quero estudar o ser, tá? O ser. O ser é uma palavra. Agora, o que é o ser?
o que é o ser é a definição do ser. E terceiro, o que constitui ciência é a imagem. Qual é a imagem que se forma na minha mente sobre o ser? Qual é a imagem que eu tenho sobre o ser? Pode ser sobre qualquer coisa, tá? É assim que se constitui, de certa forma, a ciência. Pela palavra, né, pelo nome do objeto. Segundo, pela definição desse objeto. E terceiro, pela imagem que nós temos dele, tá? E daí, em quarto lugar, obviamente, depois de tudo isso, é gerado o saber. E o saber, ele fica para além dos meios que servem para o conquistar. Porque o saber é uma coisa que vai além de toda, digamos assim, investigação que vai tentar definir o que é o saber. O saber é uma coisa que, de certa forma, ele não se alcança, porque parece que ele vai sempre escapando, digamos assim, a definição. O saber é uma coisa que vai além da sua própria definição. E para além do próprio saber, agora a quinta característica aqui de toda essa ciência que leva ao ser, em quinto lugar está o objeto cognoscível, ou seja, o ser que é verdadeiramente ser. Então, primeiramente, é a palavra. Segundo, a definição. Terceiro, a imagem. Tudo isso vai gerar o saber. E depois do saber, há o ser, o verdadeiro ser, que é o objeto de pesquisa, tá? Então, há a palavra sobre o ser, a definição do que o ser é, a imagem do que é o ser, e depois há o saber formado sobre o ser, e por último, o próprio ser, que é o objeto em si, tá? O Platão vai esclarecer tudo isso por meio do exemplo do círculo. Então, Platão vai usar, de certa forma, ali, o exemplo de um círculo para explicar o que são todas essas questões, tá? Então, assim, vamos dizer assim, o círculo, tá? A palavra círculo, a palavra círculo, primeiramente você tem que definir o objeto, tá? Palavra círculo. Definição, o que é o círculo? Ah, o círculo é um objeto ali onde os seus lados são equidistantes do centro, né? Todos os lados têm a mesma distância ali do centro, tá? Isso é uma definição de círculo, pode ser qualquer outra. A imagem, né? Terceira imagem, nós temos a imagem do círculo, aquela coisa redonda lá. Quando se fala em círculo, sempre vem alguma coisa na tua cabeça, tá? Quarto, daí vai vir o saber, né? O que você sabe sobre tudo isso ali que eu falei? Palavra, definição, imagem, né? E por último, o próprio ser do círculo, que é o objeto. Sem objeto não existe o círculo. Para a gente pensar o círculo, tem que haver o objeto, tem que haver esse ser, tá? O ser em si é o termo último a que os meios e as condições do conhecer tendem a referir-se. Ele é indicado pelo primeiro, tá? Então, primeiramente, a indicação do objeto, do ser, pela palavra. Se há palavra, deve haver um objeto, vamos investigar. Segundo, a definição, vamos procurar a definição do que é esse objeto, tá? Terceiro, ele é figurado, né, pela imagem, a imagem vai dar ali uma forma para ele, digamos assim, e ele vai ser pensado ou compreendido pelo saber. O saber vai pensar e compreender tudo isso que a gente falou agora sobre esse determinado objeto. Então, primeiro você vai ter a palavra, segundo a definição, terceiro a imagem, e tudo isso vai gerar o pensamento, o conhecimento sobre esse objeto. Porém, dada a insuficiência e a instabilidade de tais elementos, a relação que eles estabelecem com o ser é ainda problemática. Então a ciência, né, na perspectiva ali de Platão e Sócrates, é aquilo que conduz o homem ao ser. E o que é ciência? A ciência é constituída ali pela palavra, pela definição e pela imagem, tá? Tem também o quarto elemento ali, que é a sabedoria. Mas como essas coisas levam diretamente ao ser? Isso aí é muito problemático. Por quê? Porque essas quatro coisas, palavra, definição, imagem e saber, são coisas ali que não são, de certa forma, estáveis. São instáveis, porque elas vão ser coisas diferentes em determinados lugares, em determinadas culturas, para determinadas pessoas. Nem todo mundo, né, tem a mesma palavra para círculo, tá? Nem todo mundo tem a mesma definição para círculo, nem todo mundo tem a mesma imagem do círculo, né? Pode ser que em algum lugar as pessoas de certa forma não tenham essa imagem. Vamos pegar um exemplo então de pessoas que são cegas. Um cego nunca viu um círculo. Agora se pergunta para o cego, o que é um círculo? Será que ele vai conseguir imaginar um círculo como uma coisa redonda se ele nunca viu algo redondo? Então é uma coisa a se pensar também, tá? E quarto, o saber, né?
devido a tudo isso, o saber que as pessoas vão ter ali sobre esse objeto é diferente, né? O que eu conheço sobre o círculo, eu sou formado em física, tá? Além também de ser formado em artes. O que eu penso sobre o círculo provavelmente é bem diferente do que vocês pensam, tá? O que um cego pensa sobre o círculo provavelmente é bem diferente do que nós pensamos. Então essa é a ideia. Então como que tudo isso aí, que é de certa forma ali instável, vai atingir o verdadeiro ser, o ser que é imóvel, o ser que de certa forma é imutável, o ser que permanece apesar de toda a mudança. Então é muito problemático essa relação da ciência e o ser, mas a gente vai ver como que Platão conduz essa questão. Então, como nós falamos, o nome é convencional e variável. O nome do ser vai mudar. Eu estou usando o exemplo do círculo, né? Mas pode ser qualquer outro objeto. Aqui em português a gente fala círculo, lá nos Estados Unidos eles falam outra coisa, lá no Japão é outra coisa, tá? Então o nome vai variar. A definição, que é feita de nomes, não tem maior estabilidade, porque, como eu já falei para vocês, a definição do objeto vai mudar de lugar para lugar, tá? E isso aí não é estável, obviamente, tá? A imagem. O círculo desenhado, por exemplo, aproxima-se sempre da linha reta, quando deveria excluí-la, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, você tem um círculo, tá? O que tem de linha reta ali no círculo? A princípio não tem nada, mas se você for aumentando essa imagem, digamos assim, você vai vendo que o círculo, na verdade, é constituído ali por muitas linhas retas, tá? Justamente você pega, por exemplo, assim, a imagem do círculo, a imagem de um planeta, por exemplo, tá? Quando você vê ele de longe, você vê que ele é redondo. Quando você vai aproximando das suas extremidades, assim, você vai vendo que, na verdade, ele é reto, tá? Essa é a impressão que nós temos da Terra, digamos assim, porque a gente está inserido nela, obviamente, que ela é terra, que ela é plana, mas na verdade ela é curva, ela é circular, tá? Então, se a gente for assim, aumentando, digamos assim, a nossa visão sobre essa determinada forma, a gente vai ver que aquilo que parecia um círculo, na verdade é reto, tá? Mas então essa é a questão que Platão vai trazer também. Então vai depender muito ali do teu ponto de vista também, tá? O próprio saber, condicionado como é por estes elementos, não tem qualquer garantia de certeza. Então, como eu já falei mais uma vez, o saber, que é o quarto elemento de tudo isso aí, daquilo que constitui ciência, não tem nenhuma garantia de certeza. Por quê? Porque os três primeiros elementos, a palavra, a definição e a imagem, são coisas que variam. Se são coisas que variam, logo o saber também varia. Se o saber varia, como que as pessoas vão chegar ao ser em si? Que não varia, tá? Que permanece, que é imóvel, que é, de certa forma, eterno, tá? Então essa é a questão, e esse é o problema. Não resta, portanto, outro remédio senão controlar continuamente estes elementos uns pelos outros, percorrendo e repercorrendo a sua cadeia de uns para os outros e fazendo valer o resultado do seu trabalho de conjunto. Então a grande questão ali, pelo menos da ciência na perspectiva de Platão, você tem que levar em consideração todos esses elementos, tá? Palavra, definição, imagem, e saber, e tem que de certa forma ali ir confrontando um com o outro constantemente. Você não tem que chegar assim e pensar, esse é o saber definitivo. Não, esse não é o saber definitivo. Você tem que sempre ficar confrontando o que é palavra, o que é imagem, o que é definição, o que eu conheço. Você sempre faz esse confrontamento, você sempre de certa forma desenvolve ali a pesquisa, você estuda, você conversa, você troca ideia com outras pessoas e sempre vai desenvolvendo ali o que você conhece sobre isso, e somente a partir disso a gente pode tentar realmente chegar a alguma certeza sobre essa questão, mas é muito complicado, é muito difícil. Mas a grande questão não pare assim, de certa forma, numa forma de conhecimento que você fala, eu sei o que é esse objeto. Não, você não sabe o que é. Por quê? Porque na verdade você tem uma definição, você tem uma palavra, você tem uma imagem, mas pode ser que isso seja totalmente diferente para outra pessoa, e provavelmente e obviamente aquilo que ela pensa também tem a sua validade, tá? Também tem a sua, digamos assim, também tem o seu valor. Então a grande questão é sempre confrontar todos estes elementos. E o que é isto? Tá? Tudo isso, esse confrontamento desses elementos, é precisamente o dialogar da alma consigo mesma e com as outras almas. E esse é o processo de reflexão. O que é reflexão? Reflexão é o pensamento que pensa a si mesmo, tá? Refletir é pensar, repensar, pensar de novo, tá? E é justamente isso tudo que a gente está trazendo. Essa questão do filosofar, da ciência para Platão, é um trabalho que é feito por si,
individualmente, mas ao mesmo tempo também é feito ali em conjunto com as outras pessoas. O trabalho do filósofo não é um trabalho solitário, mas é um trabalho ali em grupo, um trabalho de pesquisa ali que reúne outros saberes e reúne também aquilo que as outras pessoas acham, tá? Então acho que essa é a questão. Todo esse processo aí de refletir sobre palavra, sobre definição, sobre imagem, sobre sabedoria, é um trabalho que as pessoas têm que fazer justamente para atingir uma compreensão mais, assim, digamos assim, precisa sobre o que é um determinado objeto, confrontando ideias ali com os outros, que a gente vai, de certa forma, chegar ali realmente mais próximo, talvez, desse ser em si, se é que é possível atingi-lo, tá? Vamos ver ali o que Platão vai falar sobre essa questão. Mas esse é o trabalho da filosofia, tá? Dialogar, o diálogo da alma consigo mesma e com outras almas, tá? E a gente lembra lá que eu já havia falado para vocês também, né? O que é filosofia na perspectiva de Sócrates? Filosofia é o estudo da alma, a investigação da alma, da essência do homem, a investigação de si e também a investigação dos outros, da sua alma e das almas dos outros. E é isso que Platão vai, de certa forma, trazer ali de Sócrates também, tá? Filosofia não é um processo que você faz isolado, mas a filosofia é um processo que você faz em conjunto também com outras almas, com outras pessoas. Isso aí é bem interessante. É a pesquisa que, desde a palavra, a definição e a imagem, se eleva à ciência para voltar depois a conferir à palavra um novo significado, a corrigir a definição, a julgar o valor da imagem. Tá? Tudo isso é um trabalho de pesquisa. Tudo isso que eu estou falando, filosofar, a pesquisa, a ciência, o dialogar consigo, com os outros, isso é pesquisa. Então, o que é justamente esse trabalho? Você parte de uma palavra, você parte de uma definição, você parte de uma imagem, gera um conhecimento, você conversa com outras pessoas, vocês chegam a conclusões novas e vocês voltam para a palavra já não é mais a mesma. Logo, a definição não vai ser mais a mesma. E logo, a imagem que vocês vão ter dela é totalmente diferente, tá? E esse é um trabalho ali totalmente saudável e sadio, que é um trabalho ali, de certa forma, da filosofia, tá? É um trabalho da arte, também é um trabalho da ciência, tá? Vamos pensar na questão física, por exemplo, tá? O que o Aristóteles falava sobre o movimento? O Aristóteles tinha uma visão sobre o movimento. Quando chegou na Idade Média, né, a visão do Aristóteles sobre o movimento começou a ser modificada, tá? Quando chegou lá no Renascimento, a visão sobre o movimento foi modificada de novo. Quando chega lá em Newton, ele trabalha o movimento de uma forma completamente diferente, tá? Então a física de Newton traz uma ideia de movimento, a física de Aristóteles traz outra ideia de movimento. A palavra é a mesma, mas agora a definição muda, a maneira como você vê o movimento é totalmente diferente, etc, tá? E depois quando chega lá em Einstein, é justamente essa questão, o movimento é uma outra coisa ainda, tá? Então é esse o trabalho da ciência, é o seu trabalho do conhecimento, você vai voltando as palavras, vai voltando as definições, você vai mudando, você vai modificando, tá? E isso é bem interessante, tá? A gente tá falando de objetos do mundo, obviamente, mas quando a gente pensa, por exemplo, quem sou eu, quem eu sou, o que eu faço da minha vida, isso também é uma questão bem pertinente. Hoje você pensa assim, para eu ser feliz eu vou fazer isso, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou arranjar uma namorada, mas conforme você vai refletindo sobre essas questões, você começa vendo que todas as definições que você deu para a felicidade talvez não sejam as melhores formas de te levar realmente à felicidade, porque as coisas mudam, tá? Você vai refletir, você vai pensar, você vai dialogar com outras pessoas, você vai ver situações, você vai ter uma série de experiências que provavelmente vão modificar toda essa forma de ver o mundo aí. Provavelmente quando você vê o mundo mais pra frente, talvez ali nesse mundo não caiba um carro, uma casa, uma namorada, talvez você queira uma outra coisa para sua vida, tá? Então acho que essa é a grande questão ali que Platão está trazendo, tá? E tudo isso é pesquisa, tá? Isso também, né, faz parte ali da pesquisa coletiva, é a pesquisa coletiva, cujo processo os diálogos representaram ao vivo, tá? Lembra lá que Sócrates não havia escrito nenhum livro, não escreveu nada, absolutamente nada, porque ele justamente pensava que a filosofia deveria ser feita justamente a partir da conversa. Ele chegava ali, olho a olho, conversava com a pessoa e justamente a partir disso ele fazia a sua filosofia. Platão resolveu escrever, tá? Mas Platão escreve em forma de diálogos, porque ele acredita que isso aí chega muito mais próximo da mensagem que Sócrates havia deixado, tá? Não é ainda um diálogo ao vivo, mas é uma forma, de certa forma, de levar
os leitores, tá? Então você está lendo um diálogo, você está acompanhando uma conversa, é como se você estivesse ali, tipo, escutando os caras falando, os caras debatendo, tá? Não é a mesma coisa que um diálogo ao vivo? Não, não é, mas já é alguma coisa. Quando você lê um diálogo de Platão, você vai sendo levado pela conversa, tá? E é justamente tudo isso ali que é um trabalho de pesquisa coletiva. Por quê? Porque nos diálogos de Platão, os personagens estão debatendo sobre algum tema. Pega lá no banquete, eles começam a falar sobre o amor. Então os caras estão lá bebendo, né? Eles já estão embriagados e começam a falar sobre o amor, mas isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa assim, um passatempo, não, isso é uma coisa seríssima, porque ali eles vão apresentar definições de amor, cada um vai dar a sua definição e eles vão depois decidir ali qual é a melhor definição, justamente de uma maneira democrática, digamos assim, de argumentação, onde todo mundo expõe as suas ideias e depois eles elegem aquela ideia que parece realmente a melhor sobre o amor, né? Pode ser sobre o amor, sobre a amizade, a coragem, a justiça, o ódio, o bem, sobre qualquer valor, tá? E isso é um trabalho coletivo. Se Sócrates não tivesse nenhuma pessoa para interrogar, ele não seria o Sócrates. O Sócrates dependia das pessoas também, tá? Se ninguém desse bola ali pro Sócrates, ninguém quer conversar com o Sócrates não seria o Sócrates, tá? Porque ele precisa realmente das outras almas ali para fazer o seu trabalho filosófico. A filosofia é o exame de si, mas também é o exame dos outros. Não se faz filosofia sozinho, pelo menos nessa perspectiva de Platão. Vamos ver o que Platão fala lá, né, na carta número 7. Só depois de se haverem arranhado penosamente uns aos outros nomes e definições, percepções visuais e sensações, só depois de tudo se haver discutido em discussões benévolas, em que a má vontade não dita a pergunta nem a resposta, a sabedoria e a inteligência salpicam todas as coisas tão intensamente quanto a força humana o permite. Então esse diálogo ali, esse trabalho de pesquisa coletiva, quando é feito por pessoas que realmente querem atingir um objetivo em comum, que é justamente ali a busca pelo ser, as pessoas, quando estão de boa vontade, elas são pessoas boas que realmente querem discutir ali, não para vencer um argumento, mas justamente para melhorar sua compreensão sobre as coisas. Provavelmente eles vão atingir ali um nível de diálogo, eles não vão sair da mesma forma que entraram, tá? Quando as pessoas estão dispostas a escutar as outras num diálogo, numa conversa, a maneira como elas vão sair dali vai ser totalmente diferente da maneira que elas, digamos assim, entraram, tá? Vamos pensar agora num caso, né, onde chega lá um debate, onde as pessoas estão discutindo e cada um vai expor as suas ideias, seu ponto de vista, e sempre vai ter aquele que quer falar e não deixa nenhum outro falar. A gente pode se questionar, né, o que essa pessoa vai levar dali, o que ela vai levar quando ela for embora? Provavelmente nada, porque só ela falou, só ela expôs as suas ideias, ela não quis escutar os outros, tá? A gente conhece muito isso, principalmente na faculdade, onde tem um monte de gente lá que tem o ego, digamos assim, inflado, né, e quer falar, fala muito, fala demais, não deixa nem o professor falar às vezes. E o que ela aprende? O que ela aprende com isso? Não aprende absolutamente nada, porque é só ela que está falando, tá? Então acho que essa é a questão, um diálogo saudável onde duas pessoas ali estão dispostas a discutir e raciocinar sobre aquilo que as outras pessoas estão falando, tá? Então a gente está falando sobre política, a gente está falando sobre o amor, estamos falando sobre o aborto, sobre a pena de morte. Isso pode ser discutido, é claro que pode, mas desde que as pessoas estejam dispostas a escutar as outras. E provavelmente ali, aquilo que vai ser discutido, o objeto da discussão, vai trazer luz, digamos, ali para a cabeça daquelas pessoas, tá? Porque obviamente elas estão ali bem intencionadas, tá? Então a sabedoria e a inteligência, de certa forma, vão salpicar todas essas coisas, né? E justamente acho que essa é a questão. Quando você carrega ali bons sentimentos durante a discussão, quando você realmente está interessado no conhecimento, tá? Tanto a sabedoria quanto a inteligência vão ser estimuladas. O mais alto valor da conduta moral e a mais alta validade do conhecimento estão intimamente ligados, tá? O que é o mais alto valor da conduta moral? O valor mais alto da conduta moral, na perspectiva de Platão, é a sabedoria. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco, tá? A sabedoria é o mais alto valor da conduta moral, porque é a partir da sabedoria que o homem vai conduzir a sua vida, tá?
E a mais alta validade do conhecimento, qual é a mais alta validade do conhecimento? É a inteligência. A mais alta validade do conhecimento, que é a inteligência, estão intimamente ligadas. Então, sabedoria, que é conduta moral, e inteligência, que trata-se da validade do conhecimento, estão ligadas justamente nessa questão do diálogo, nessa questão do filosofar. A maneira como o homem vai conduzir a sua vida tem justamente a ver com a maneira como ele vai compreender o ser, compreender, digamos assim, a existência, compreender o mundo, compreender a realidade e aquilo que está por baixo da realidade. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Portanto, né, uma pessoa que nem eu havia acabado de dizer, entra num debate, num diálogo e só ela quer falar, ela não está exercitando o mais alto valor da conduta moral, tá? Que é a sabedoria, porque ela não está sendo sábia. E se ela não está sendo sábia, provavelmente ela não vai atingir uma inteligência sobre determinado objeto, sobre o ser. Porque justamente, para Platão, essas duas coisas estão ligadas. Quando você não tem uma, você também não tem a outra, tá? Quando você não tem sabedoria, você não vai alcançar a inteligência. E se você não tem inteligência, você não vai atingir a sabedoria também, tá? Então acho que essa é uma questão muito interessante. Muitos alunos me perguntam ali a diferença entre sabedoria e inteligência. Nessa perspectiva de Platão, sabedoria tem a ver com conduta moral, é a maneira como você vai levar a tua vida. Sábio é aquele que sabe conduzir a sua vida. Mas a inteligência tem a ver justamente com a validade do conhecimento. E isso está ligado, né? De certa forma, há uma conexão entre um e o outro, e é justamente isso que vai conduzir a ciência ao, digamos assim, mundo do ser, tá? Ciência, né? Que nem a gente estava falando daquelas questões da palavra, definição, imagem, sabedoria, etc, tá? Então é justamente a sabedoria bem conduzida, digamos assim, que vai conseguir atingir a inteligência e justamente vai conseguir penetrar, de certa forma, ali o mundo do ser. Sem a inteligência, o homem não pode alçar-se à virtude que se revela na ação. Como sem esta virtude, o homem não pode alçar-se à inteligência. Então foi o que eu acabei de trazer ali. Inteligência e sabedoria estão intimamente ligadas. Você não consegue, de certa forma, encontrar uma se você não tiver a outra, tá? Sem inteligência, você não vai conseguir perceber a sabedoria naquilo que o homem está fazendo, na maneira que ele está agindo, tá? E sem, digamos assim, a ação, sem a experiência, o homem também não vai conseguir alcançar a inteligência, tá? Então é preciso ser inteligente para perceber a ação dos outros, mas é preciso agir para conseguir essa inteligência, tá? A inteligência, assim, da vida, da maneira como a gente conduz a vida, você não aprende em livro, você aprende fazendo, você aprende agindo, você aprende vivendo, tá? E não tem como, de certa forma, você substituir uma coisa pela outra, né? Você tem que ter ação para gerar inteligência, e você tem que ter inteligência para poder gerar uma ação que seja realmente virtuosa, tá? Não é qualquer ação que vai te levar à felicidade. Você tem que pensar muito bem aquilo que você vai fazer para não gerar sofrimento. Isso também tem a ver com prudência. Seja prudente para não gerar assim, atitudes que vão te levar ao sofrimento. Este condicionalismo recíproco da sabedoria e da inteligência é expresso por Platão por meio de dois conceitos. Então Platão vai trabalhar ali duas questões para exemplificar essa relação entre sabedoria e inteligência, tá? Primeiro, tá? Ele vai falar do parentesco do homem, que pesquisa com o ser que é objeto da pesquisa, tá? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão do objeto da pesquisa, que é a primeira forma ali de junção entre a sabedoria e a inteligência, e segundo, a comunidade da livre educação, que é justamente uma comunidade onde as pessoas vão agir ali em conformidade com essa busca pelo ser. Então, em primeiro lugar, tá? O homem não alcança aquela relação com o ser em que consiste o grau mais elevado da ciência, a inteligência, senão em virtude de um seu íntimo e profundo parentesco com o ser, tá? Então, de certa forma, ali o homem ele não vai alcançar a inteligência, que é o grau mais alto ali da ciência, né? É o grau mais alto ali que vai trazer a validade do conhecimento, sem uma íntima e profunda relação com o ser. O homem tem que estar relacionado com o ser, justamente, e a relação do homem com o ser. Tá? Como a gente já viu ali nas aulas anteriores, né, principalmente depois do diálogo Parmênides, o Platão vai mostrar que não há uma objetividade pura, assim como não há uma subjetividade pura também.
o mundo do ser e o mundo do homem, ou o mundo da natureza, estão intimamente ligados. Mas não é porque estão ligados que significa que todo mundo vai conhecer o mundo do ser. Para você conhecer o mundo do ser, você tem que viver, de certa forma, esse mundo do ser. Como assim? Você tem que viver em estado de pesquisa, que foi o que nós já falamos lá na filosofia de Sócrates. A filosofia de Sócrates é uma vivência em estado de pesquisa, tá? Você estuda, você pesquisa, você conhece, você está aberto a dialogar, você está aberto a conversar com outras pessoas, adquirir experiência, e então tudo isso vai contribuir, obviamente, para você atingir, de certa forma, melhor o ser daquele que não se preocupa com aquelas questões, daquele que, de certa forma, está distraído ou pensando em questões ali banais, né? Questões ali cotidianas, tá? Então, para você atingir essa inteligência que pode te conduzir ao mundo do ser, você tem que viver isso, tá? Não é pensar assim, eu quero saber o que é o ser, vou ter uma revelação divina, né? Revelação divina é só em Santo Agostinho, tá? Platão não tem nada disso. Você vai ter que pesquisar. É pesquisa, é estudo, é conversa, tá? Tudo isso vai te conduzir a essa inteligência, que é o grau mais elevado de ciência, para poder atingir o mundo do ser, tá? Outra citação aqui grande, tá? Que Platão vai dizer o seguinte, né, na carta 7. Nem a facilidade em aprender, nem a memória poderão jamais produzir o parentesco com o objeto, visto que tal parentesco não pode encontrar raízes em disposições heterogêneas. O Platão está dizendo o seguinte, então, ali, justamente, não é só porque uma pessoa tem muita facilidade em aprender as coisas, nem boa memória, que significa que ela vai atingir esse mundo do ser. Não significa que ela vai atingir. Não adianta o cara ser inteligente, né? Não adianta ele ter boa memória. Ele não vai atingir o mundo do ser se ele não viver isso, se ele não viver em estado de pesquisa, tá? As que são disformes e estranhas aos justos e ao belo, ainda que dotadas de facilidade em aprender e de boa memória, e as que propendem por natureza para o justo e para o belo, mas são avessas a aprender e fracas de memória, nunca poderão alcançar, no que respeita à virtude e à perversidade, toda a verdade que é possível aprender. Então Platão está dizendo o seguinte, pessoas que têm uma boa inteligência, são inteligentes, têm boa memória, mas são avessas ao belo e ao justo, ou seja, pessoas que são malvadas, elas não vão atingir esse mundo do ser. Por quê? Porque para atingir esse mundo do ser, você tem que justamente viver isso, você tem que viver esses valores, o valor da inteligência, da beleza, do justo, do bem, etc. Você tem que viver esses valores, tem que ser esses valores para atingir esse mundo do ser, tá? E aquelas pessoas, né, que naturalmente são boas, são belas, são justas, mas têm péssima memória e não são inteligentes, não gostam de estudar, por mais que essas pessoas tenham esses valores bons, elas também não vão atingir o mundo do ser, porque é necessário ter uma vida de estudo, ter uma vida de preparação, justamente para poder atingir tudo isso, tá? Não é qualquer um que atinge, a pessoa tem que estar preparada ali para estudar, ter uma boa memória, de certa forma. A questão da memória é uma questão que você vai desenvolvendo, tá? Eu, antes de estudar, eu não tinha uma memória muito boa, né? Depois que comecei a estudar filosofia, minha memória melhorou muito, mas tudo isso é uma questão de esforço, uma questão de trabalho, tá? Então não adianta você ter uma boa memória e ser uma pessoa ruim, ou ser uma pessoa boa e não gostar de estudar, você não vai conseguir atingir esse mundo do ser ali, tá? Não é uma pessoa perversa, não é uma pessoa malvada que vai conseguir realmente atingir isso. Por quê? Porque ela não vai conseguir ver isso. O mal é como se nublasse a pessoa para realmente atingir e ver essa realidade. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar um pouquinho ali sobre a educação, digamos assim, de uma comunidade. A relação originária com o ser no seu mais alto valor, a justiça e o bem, condiciona e estimula a eficácia e o sucesso da pesquisa, tá? Então a relação originária com o ser, tá? Quando você envolve os valores, por exemplo, como justiça e bem, tá? Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa boa, isso obviamente vai conduzir melhor a tua pesquisa para você atingir isso, porque são valores que, de certa forma, estão juntos ali com essa pesquisa sobre o ser. A pesquisa condiciona a coisa boa, digamos assim. A pesquisa vai levar as pessoas ao seu melhoramento, né? A pesquisa vai realizar aquela virtude que justamente vai conduzir o homem à felicidade, tá? Mais uma vez, na perspectiva de Platão, né? Se não há justiça, se há injustiça e se há o mal, o homem não atinge esse mundo do ser, não importa se ele for inteligente ou não.
A pesquisa não pode realizar-se no mundo fechado da individualidade. Então toda essa pesquisa, essa busca aí pelo ser, não se realiza no plano da individualidade. Você não faz isso sozinho. Mais uma vez, não tem como você pensar sozinho e realizar essa descoberta. É uma coisa que você precisa compartilhar com outras pessoas, é uma coisa que você precisa, de certa forma, ali ir desenvolvendo através do diálogo, da conversa, do confronto com outras ideias, com outras pessoas que também, de certa forma, estudam esse determinado problema, etc. Tá? Por mais que seja muito difícil conhecer pessoas que ali gostem, por exemplo, da pesquisa sobre o ser, a pesquisa metafísica, a ontologia, é difícil encontrar pessoa que gosta disso. Mesmo assim, com outras pessoas ali do cotidiano, do dia a dia, você pode, de certa forma, conduzir a tua investigação, né? A partir da conversa, a partir do diálogo, a partir da confrontação de ideias. Então a pesquisa, ela é produto de homens que vivem juntos e discutem com benevolência e sem deixarem que a má vontade influencie as perguntas e as respostas. Aqui faz parte da segunda análise sobre Platão de como que o homem atingiria, de certa forma, esse mundo do ser. Justamente pela união com outros homens, justamente com a discussão benevolente, aquela discussão onde as pessoas estão dispostas a ouvir o que o outro tem a falar. É muito importante que você escute o que o outro tem a falar. Por quê? Porque é a partir daquilo que, de certa forma, você vai repensar os seus conceitos, as suas ideias, você vai mudar as palavras, você vai mudar as definições, você vai mudar as imagens que você carrega e, consequentemente, você vai mudar a sua sabedoria, tá? Mas é necessário que as pessoas estejam bem intencionadas, justamente esperando modificar todas essas questões, né? Pessoas que, de certa forma, ali estão com o mesmo objetivo, tentar alcançar esse ser, tentar alcançar esse objeto. Por mais que às vezes não seja claro isso para as pessoas, provavelmente é isso que algumas delas buscam sem saber o que é o ser das coisas, o que subjaz ali por baixo de tudo aquilo que muda, o que é que não muda apesar da mudança. O que é que permanece apesar da impermanência? Por mais que as pessoas não falem dessa forma como eu falo, muitas delas estão buscando justamente isso. E é justamente ali a partir de um diálogo que as pessoas podem tentar chegar mais próximo disso, desse mundo do ser. Então a pesquisa, ela supõe a solidariedade do indivíduo com os outros, o abandono da pretensão de nos julgarmos na posse da verdade e não querermos aprender nada dos outros, a sinceridade consigo mesmo e com os outros e o esforço solidário. Então veja, essa pesquisa em conjunto, proporcionada ali pela filosofia, pelo filosofar, pela ciência em busca do ser, veja o tanto de coisa que ela proporciona, por exemplo, ali para uma cidade, para uma sociedade, tá? Ela pressupõe, né, ela traz uma solidariedade do indivíduo, da pessoa, com outras pessoas. Por quê? Porque, na verdade, a partir da hora que você vê o outro como uma pessoa que, de certa forma, também está perdida nesse mundo e quer encontrar algo realmente ali, talvez, fixo para se apoiar, a partir disso você gera solidariedade. Como é legal você encontrar pessoas que pensam igual a você, como é interessante você encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você, mas também é interessante ver o argumento de pessoas, ouvir as pessoas que não gostam de nada disso e que pensam totalmente diferente. O importante é solidariedade, ser solidário, escutar aquilo que o outro tem a dizer e pensar. Por que ele pensa dessa forma? Será que às vezes não sou eu que estou pensando errado? Também é importante pensar assim, tá? Ó, o que gera também o abandono da pretensão de nos julgarmos na posse da verdade e não querermos aprender nada dos outros. Isso aqui é uma coisa bem interessante também. A maioria das pessoas acha que está certa, a maioria das pessoas acha que estão corretas e acham que carregam a verdade. Isso aí, principalmente, pessoal, no âmbito da religião, se a gente for parar para pensar, e também no âmbito da política, tá? Religião e política, olha só. E também no âmbito do esporte, tá? Se a gente for parar para pensar. Na religião, costume de algumas pessoas ali afirmar: a minha religião carrega a verdade, o meu Deus é único e todas as outras religiões são falsas, tá? Na política, a mesma coisa, tá? Você endeusa ali o candidato, você fala que aquele candidato é Deus, ele não fez nada de errado, ele nunca praticou nenhum crime, ele não é corrupto nem nada, tá? E você não consegue perceber, tá? Que existem outras pessoas boas também. Você acha que só aquilo é a verdade e você fica cego para a opinião dos outros, tá? E isso aí gera ódio, isso gera intriga, tá? Por que há
tanta discussão sobre religião, sobre política, sobre esporte. Por que há briga? Por que há confusão? Porque as pessoas não conseguem ser solidárias, tá? Se elas fossem solidárias, elas respeitariam ali o próximo, pensariam assim, não, por mais que ele goste desse candidato, por mais que ele siga essa religião, ele tem o direito de seguir ela e eu tenho que respeitar isso, tá? Então acho que essa é a questão. Veja como essa proposta de Platão seria interessante para uma sociedade. Uma sociedade que seguisse isso aqui seria muito mais feliz, digamos assim, pelo menos na perspectiva de Platão. A sinceridade consigo mesmo e com os outros, tá? Sinceridade. Por quê? Porque você tem que ser sincero. Quando você vai conversar com o outro, expor as suas ideias. Muitas vezes você não fala aquilo que você pensa porque você tem medo. Você tem medo, tá? Do que os outros vão achar. E você fica reprimindo, você fica repreendendo aquilo. Mas tem que ser sincero consigo e com os outros também, tá? Infelizmente, a gente tem que guardar muitas vezes aquilo que a gente pensa para não magoar as outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as outras pessoas não vão entender aquilo que a gente está falando, tá? Elas vão achar que a gente está falando para ferir elas, mas não é assim, tá? Então, se as pessoas conseguissem pensar dessa forma, provavelmente o mundo seria um pouco melhor também, tá? Tudo na perspectiva de Platão. E o esforço solidário. Um esforço, obviamente, ali das pessoas respeitarem uns aos outros, as opiniões, as ideias, tá? A verdade do outro, digamos assim. E justamente isso é um esforço porque não é fácil, né? Você escutar o argumento do outro, ver que é totalmente diferente do seu e pensar assim, puxa, vou refletir, vou pensar sobre isso. Isso aí não é fácil. Mudar uma convicção, mudar aquilo que você acredita não é fácil. Por isso que é um esforço, mas é algo que vale a pena. O filosofar não é uma atividade que encerre o indivíduo em si mesmo. É antes a vida que abre aos outros e com os outros o harmoniza. Então filosofar não é uma coisa que vai te deixar sozinho ali fechado em si. O filosofar ele vai te abrir a outras pessoas, ela vai te harmonizar com outras pessoas. Pessoal, vejam como isso aqui é curioso. Muita gente fala assim, olha só, vocês já ouviram isso aqui. Muitas pessoas falam assim, quando você começa a estudar filosofia, você começa a ficar triste. Por quê? Porque você começa a ver como o mundo é, como as coisas são, você começa a ver como as pessoas são idiotas, etc e tal, tá? Você já ouviu alguém falar isso, com certeza você já viu alguém falar isso. Quando você começa a estudar, você percebe que as outras pessoas são idiotas, né? Veja, Platão está trazendo uma coisa totalmente diferente. O que ele está falando aqui? O verdadeiro filosofar não é uma coisa que vai te separar dos outros, não vai te desunir dos outros, muito pelo contrário. O filosofar, ele vai te harmonizar com os outros, ele vai te abrir pro próximo. Então estudar filosofia não é uma coisa ali que você vai ser o chato da família, que você vai ficar ali no churrasco ali brigando com o teu tio, com a tua tia, etc. Não, o filosofar é uma coisa que vai te abrir ao outro, que vai te fazer assim entender que você tem que escutar o outro, você tem que entender o outro ali, tá? E eu converso com pessoas que são de esquerda, de direita, com evangélico, com católico, com budista, com shintoísta, converso com tudo, com palmeirense, corintiano, converso com todo mundo, porque eu entendo que cada pessoa carrega a sua verdade, tá? E é importante para mim, como um estudante de filosofia, como um professor de filosofia, justamente estar aberto àquilo que as pessoas acreditam. Então eu procuro exercitar mais ou menos isso que Platão traz. Às vezes alguns argumentos a gente não consegue engolir, tem coisa que a gente fica, meu Deus, eu não posso aceitar isso, tá? Mas é interessante que você escute e tente trabalhar justamente com isso, ou tentando convencer a outra pessoa, ou tentando de certa forma ali se questionar se realmente não é você que está vendo as coisas de forma equivocada, tá? Então a filosofia não te separa das pessoas, muito pelo contrário, a filosofia te une às pessoas, e eu acho isso belo demais, isso é maravilhoso. Não é somente inteligência, mas também frônesis, que é sabedoria de vida. Tá? Então filosofar não é só inteligência, você decorar lá, no livro 7 de Platão ele fala da alegoria da caverna, Platão no livro 2 vai falar da felicidade, é isso, aquilo, Kant, o Nietzsche, não é decorar, não é ser inteligente, mas é também ter uma frônesis. O que é frônesis? Sabedoria de vida, saber viver, tá? Não adianta nada você ter inteligência, saber tudo sobre física, química, biologia, se você não sabe levar a vida numa boa, tá? Então essa é a questão. E não adianta também levar sua vida numa boa se você não é inteligente, tá? Então é isso, tem que saber conciliar muito bem as duas coisas, a sabedoria e a inteligência. Justamente isso leva o homem, conduz o homem justamente ao mundo do ser, a pesquisa sobre o ser, aquilo que realmente permanece, apesar de toda a mudança, tá?
Nem esta solidariedade humana da pesquisa é fruto de uma afinidade de almas e de corpos. É antes o produto da comunidade da livre educação, na qual a malevolência e a má vontade se reduziriam ao mínimo, porque aqueles que dela participam se uniriam na comum aspiração ao ser. Então essa é a grande ideia ali trazida por Platão. Veja, essa pesquisa sobre o ser não é só uma coisa para você saber o que é o ser, mas também é uma forma de unir as pessoas em sociedade. Veja, o estudo sobre o ser também é uma forma de unir as pessoas ali que de certa forma estão aptas a tentar buscar realmente aquilo que é a verdade, né? Se é que existe verdade. Alguns autores vão questionar assim, realmente, será que existe verdade? Será que a verdade é absoluta, a verdade é relativa? Será que a verdade não é uma invenção? Eu não sei. Mas nessa perspectiva, essa busca pelo objeto, pelo ser, pelo conhecimento, é aquilo que poderia unir as pessoas, tá? Mas não, né? A gente vê na nossa sociedade, principalmente, ou no mundo como um todo, não só o Brasil, pessoas que são separadas umas das outras justamente por pensarem ali em compartimentos fechados. A pessoa parece que adquire um pacote de pensamento ali de valores e toda vez que ela vê uma pessoa que pensa diferente, ela tem que julgar, ela tem que condenar, ao invés de se abrir e tentar justamente entender, compreender ali os motivos da outra pessoa. O ser, o objeto último da pesquisa, fazendo convergir em si como a um único centro os esforços individuais, promove a solidariedade dos indivíduos, tá? Ali na filosofia, na pesquisa filosófica, então essa busca pelo ser é justamente o que vai unir as outras pessoas, porque elas também estão buscando o ser. As pessoas não sabem, mas elas buscam o ser, tá? Tem aquela música do Criolo, eu adoro muito o Criolo, que ele vai dizer o seguinte: as pessoas não são más, elas apenas estão perdidas, tá? E por que que elas estão perdidas? Por que que uma pessoa se perde? Porque ela não acha um rumo, ela não acha um caminho, ela não acha o sentido. E é justamente essa busca pelo ser que é o que vai dar o sentido para ela, mas ela não entende isso, ela não sabe. Mas chega o professor de filosofia e fala assim, cara, você está perdidaço, você tem que buscar pelo ser. O cara vai pensar que eu sou louco, né? Porque ele não vai entender justamente a partir dessa perspectiva, tá? A busca pelo ser, eu, obviamente, quando eu falo isso, eu entendo o que eu tô querendo falar, isso é óbvio, né? Às vezes eu não entendo, né? Mas isso é uma outra história. Mas você que tá escutando, tá assistindo esse vídeo, tem que se perguntar o que é esse ser que ele tá falando, o que é isso que eu tenho que buscar, o que é isso que se deve buscar, o que é esse ser, tá? Então acho que é justamente isso que Platão tá trazendo aqui, tá? Então a busca pelo ser é aquilo que vai unir justamente o esforço das outras pessoas, é aquilo que vai gerar a solidariedade entre elas. O conceito platônico do filosofar é, assim, o mais alto e o mais amplo que alguma vez foi afirmado na história da filosofia. Quem está falando isso não sou eu, é o Nicolau Abanhanho. Ele vai dizer que esse conceito do filosofar, que é justamente a união de si com as outras pessoas, é o conceito mais alto e mais amplo de todo o filosofar da história da filosofia. Outros autores também vão falar sobre o filosofar. O Kant vai falar sobre filosofar, o Nietzsche vai falar sobre filosofar, o Hegel vai falar sobre filosofar, o Aristóteles também vai falar sobre essa questão. Mas, na perspectiva da Abanhanho, na perspectiva de Abanhanho, perdão, o filosofar para Platão é o mais amplo de todos, porque ele abarca toda a atividade humana, tudo aquilo que o homem é, que o homem pensa, que o homem faz, que o homem age, que o homem sente em si, com os outros, sozinho, em dupla, em trio. Tudo isso é abarcado pelo filosofar, tá? Por isso que ele é muito amplo e também não se fecha só nisso, tá? Platão quer que a pesquisa se estenda às figuras retas ou circulares e às cores, ao bem, ao belo e ao justo, a todo o corpo artificial ou natural, ao fogo, à água e a todas as coisas do mesmo gênero, a toda espécie de seres vivos, a conduta da alma, as ações e as paixões de toda sorte, tá? Então, justamente essa questão, veja como o filosofar do Platão é amplo, ele está falando de matemática, ele está falando de círculo, de forma, de quadrado, de equação, ele está falando de cor, ele está falando de número, ele está falando de elementos químicos, de fogo, água, fogo, está falando de homem, está falando de mulher, está falando de amor, de sentimento, de religião, ele está falando de tudo, e tudo isso abarca esse filosofar do Platão. Então veja como é amplo, tá? Por isso que eu já falei para vocês várias vezes ali, quando vocês vão ler os diálogos de Platão, vocês não têm ideia ali do que vocês aprendem, você aprende muita coisa, tá? Porque é um filósofo bem completo, bem interessante.
E de tudo será preciso conhecer o verdadeiro e o falso, porque só pelo seu confronto se pode reconhecer a verdade do ser. E apesar de tudo isso que nós falamos ainda, Platão vai trazer, é necessário que se reconheça o que é verdadeiro e o que é falso, justamente para poder conduzir ali a sua pesquisa, o seu estudo, a verdade sobre o ser, tá? Muitas vezes na vida, a vida nos proporciona uma série de ilusões e a gente encara essas ilusões como se fosse realmente a verdade, mas na verdade são coisas ali falsas e a gente vive por essas ilusões. A maioria das pessoas são infelizes, por quê? Porque elas colocaram todas as suas fichas em ilusões, e isso é um grande problema, tá? Um dos grandes papéis ali da filosofia é justamente eliminar as ilusões, tá? Menos pro Nietzsche. O Nietzsche vai elogiar, de certa forma, ali a ilusão. De certa forma, a ilusão é a única coisa que a gente tem, tá? Mas enfim, isso é uma outra história também, tá? A gente vai discutir mais pra frente. A pesquisa em que o filosofar se realiza não consiste na formulação de uma doutrina. Então, tudo isso que a gente falou sobre o filosofar, ele não é uma doutrina, ou seja, não é uma coisa fechada que só adeptos ou algumas pessoas vão atingir, tá? Não é um público especial, não é uma pessoa especial que vai poder realizar esse filosofar. Quem que pode filosofar? Qualquer tarefa humana oferece ao homem a possibilidade de alcançar a verdade e de entrar em relação com o ser. Então não é fazendo algo especial ali que você vai atingir o ser. Ah, eu tenho que ir à igreja para atingir Deus, para poder conversar com Deus. Por que você não conversa com Deus da tua casa? Por que você não conversa com Deus ali da tua cama, do teu quarto? Por que você tem que ir lá para encontrar Deus? Deus está preso dentro da igreja, né? Ah, por que você tem que, digamos, ir na casa do outro para você falar que você ama ele? Você não pode mandar uma mensagem, você não pode mandar um presente, não pode fazer alguma coisa? Então toda atividade humana ali oferece ao homem a possibilidade de atingir esse ser, de encontrar esse ser. Não é nenhuma condição especial que vai te fazer atingir isso. Não, qualquer coisa que você faça permite que você atinja o ser, a verdade, a realidade, tá? É isso ali que Platão vai trazer. Então é isso, pessoal. Depois de 20 aulas, terminamos ali as nossas aulinhas sobre a vida, a filosofia, o pensamento e as obras de Platão, tá? Não sei ao certo quantas horas deu, mas provavelmente eu vou colocar ali na descrição, tá? Mas eu acredito que tenha passado de 11 horas de aulas apenas sobre Platão. Foram 20 aulas ali, algumas longas, umas curtas. Eu acredito que essa vai ser bem longa também, né? Eu não consigo ver o horário da aula aqui agora, mas daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que é isso. Procurei trazer ali o pensamento de Platão, né? Justamente a partir da perspectiva do Nicolas Abanhanho e também do Giovanni Reale e de outros comentadores. Obviamente, né, como eu falei hoje, não dá para se esgotar o pensamento de Platão com essas videoaulas, tá? Você quer conhecer Platão? Faça a leitura, leia os diálogos, e mesmo assim você não vai conhecer Platão, tá? Porque Platão é muito mais que os diálogos, Platão é muito mais que esses vídeos, é muito mais que qualquer coisa que você possa imaginar. Tem pessoas que estudam ali 20, 30, 40 anos ali sobre o pensamento de Platão e sempre estão aprendendo alguma coisa, porque é um autor muito rico, como a maioria dos autores da história da filosofia. Eu amo a filosofia como um todo, porque todo dia que eu estudo eu aprendo alguma coisa e tudo isso de certa forma influencia na maneira como eu conduzo a minha vida, tá? Mas enfim, então na próxima aula nós vamos falar um pouquinho ali sobre o que aconteceu com a Academia de Platão após a morte de Platão, e depois de falar sobre a Academia de Platão, vamos começar ali a falar sobre Aristóteles. Serão acho que 18 aulas sobre Aristóteles, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.